Vamos dar início, então, à nossa aula, porque nós temos que avançar, não é verdade? Na aula passada, nós falamos sobre... Obrigada, Zé. Nós falamos sobre assistência ao preso e ao condenado. Essas assistências nós estudamos, debatemos, elas estão elencadas no artigo 11 da Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 1984. As assistências ao preso, ao sentenciado, são mecanismos estabelecidos pela Lei de Execução Penal na forma de institutos que permitem ao sentenciado, paulatinamente, ao tempo em que ele cumpre a pena numa perspectiva humanista, integrá-lo à sociedade. Então, me parece, observe, que essas assistências têm um caráter dúplice. Ao tempo em que ela permite ao sentenciado cumprir a sua pena numa perspectiva humanitária, numa perspectiva aprimorada, numa perspectiva com caráter estruturado do ponto de vista científico, também, é claro, essas assistências facilitam a integração, ainda que paulatina, do sentenciado dentro da sociedade. Porque nós, mais de uma vez, já nos reportamos que a pena ela é socialmente propositiva e, portanto, ela é voltada não a reinserir, não a reeducar, não a ressocializar, mas integrar o sentenciado à sociedade. Mas antes mesmo de nós ingressarmos, deixa eu dizer uma coisa a vocês, o presente é no final da aula, no final da aula, no final da aula. Não é no início da aula. A lista de presença é depois da aula, ou seja, quando estivermos finalizando, eu vou dar aqui o ok para que vocês registrem aí, certo? Obrigada, gente. Só para que vocês registrem no final da aula, não é no início, tá bom? No final, sempre no final da aula, não é no início. A lista de presença, tá bem? Tá certo? Começou agora, exatamente agora. Estamos em que artigo? Vocês matam e acabam com o peão. Estamos no artigo 11 da Lei de Execução Penal. Eu estou me reportando à aula passada, como sempre faço, aliás, em caráter de revisão, à guisa de revisão. Eu estou me reportando ao que eu discuti na aula passada. Naquela ocasião, eu me reportei às assistências ao sentenciado. Aquelas assistências no sentido de que elas devem contribuir para o cumprimento de pena numa perspectiva humanitária, assistência à saúde, assistência material, assistência educacional, assistência religiosa, assistência jurídica. Então, ela auxilia o sentenciado dentro do estabelecimento carcerário ao cumprimento de pena sob um viés humanitário, ao passo que ela permite uma melhor integração do sentenciado com a sociedade. Integração, porque nós dissemos aqui que a ideologia da res, qual seja a ideologia da ressocialização, a ideologia da reintegração, a ideologia da reeducação, são ideologias absolutamente superadas pela Lei de Execução Penal. A Lei de Execução tem por predileção o conceito de integração, porque, afinal, os próprios doutrinadores, ao estabelecerem uma filosofia no cumprimento da pena, questionam
ressocializar o preso para que tipo de sociedade? Ressocializar, na verdade, quem? O preso ou a sociedade? Então, por conta disso, a ideologia da ressocialização deve ser superada, tendo-se em vista a necessidade de demarcar não somente uma integração do preso com a sociedade e fazê-lo de forma paulatina, assegurando a autonomia ética do homem preso, porque essa autonomia ética não pode ser violada, não pode ser transgredida, porque a instituição penitenciária não é uma estufa científica em que entra o homem criminoso e sai o homem não criminoso. A instituição penitenciária não se concebe na forma dessa estrutura, mas tão somente uma instituição que visa, que tem como objetivo estimular, pelo menos do ponto de vista da previsão legal, valores éticos sociais que o homem preso segue se ele quiser. Porque se ele não quiser seguir, o Estado não pode interferir em sua intimidade. O Estado não pode, por exemplo, estabelecer mecanismos dissuasórios que violam o princípio da dignidade da pessoa humana. Isto porque a Constituição de 88 veda, proíbe tratamento estigmatizante, tratamento, eu diria, estigmatizante, tratamento desumano, tratamento vexatório ao sentenciado. Então, por conta disso, a Lei de Execução Penal previu, no artigo 11, o elenco de assistências. Esse elenco foi largamente debatido em nossa aula anterior, que me parece foi a primeira aula. Nesta aula, nós vamos, então, discutir o trabalho do sentenciado, que tem previsão na Lei de Execução Penal. Me parece que nós já iniciamos a discussão do Instituto do Trabalho do Preso, que está preceituado no artigo 28 da Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984. Naquela ocasião, eu teria dito a vocês que o trabalho é uma condição de dignidade humana, bem como dever social. Então, o trabalho do sentenciado, ele ingressa numa perspectiva do ser coletivo, e não dentro de um programa individual. Isto é, nós temos atividades laborativas que são conferidas dentro do estabelecimento carcerário para que elas sejam atividades que envolvam um caráter social, um caráter coletivo, no sentido de beneficiar a própria coletividade, beneficiar a coletividade, envidando esforços para aplacar certas necessidades sociais que pode inclusive ser contingenciais. Por exemplo, a feitura de máscaras para nos proteger na hipótese do advento do coronavírus, do Covid-19. Então, nós sabemos que determinado estabelecimento carcerário no Brasil, os sentenciados, liga o microfone. Você já sabe do que eu Porra, lembro. Isso não é uma desculpa, eu não quero te provocar. Eita, porra. nem gostei da música, mas tudo bem. Vamos lá, certo? Então, com a música. Então, deixa eu retomar o raciocínio aqui, que eu mesma me perdi. Um absurdo, né?
Eu me perdi, sinceramente. Pois é, mas essa live é para quem tem tempo disponível. Nós não temos, caros. Não nesse momento. Nós temos que falar sobre a lei da execução penal, que é de urgência urgentíssima. Certo? Então vamos lá. Retomando. Estamos falando sobre o trabalho como condição de dignidade humana. Então, o trabalho do sentenciado, ele não é delimitado numa perspectiva individual ou subjetiva, mas sim numa perspectiva de dever social. Portanto, ele é um trabalho que enseja determinadas respostas à sociedade, como, por exemplo, determinados sentenciados em estabelecimento carcerário no Brasil realizavam atividade laboral para a costura de máscaras a fim de proteger a população do Covid-19. É nesse sentido que está escrito aí em lei o dever social. A par do dever social, o trabalho também é uma condição de dignidade humana. A dignidade humana constitui um princípio constitucional. Este princípio, ele incide como verdadeiro espectro, verdadeira sombra em todo o sistema e anima o sistema. Me parece que, dentre os princípios, ele possui, ganha e adquire prevalência, ele adquire primazia, tendo-se em vista a sua relevância. A dignidade constitui um valor espiritual, um valor humano que nós não podemos abdicar. Então, o trabalho titularizado pelas pessoas, e em especial pelo preso que está numa condição, em uma determinada situação, ele possui este valor, que é o valor da dignidade, e tem aí a sua importância, porque ele está situado como princípio, como paradigma, como valor constitucional, e, portanto, deve ser respeitado, mas, acima de tudo, assegurado ao homem preso, porque a prisão não é uma situação, a prisão é uma contingência e, portanto, ela merecerá a necessária leitura e atenção. Mas o trabalho, ele também, do preso, possui duas finalidades, dois sentidos teleológicos, quais sejam o sentido produtivo e o sentido educativo. Relativamente ao sentido educativo, ele está muito vinculado ao dever social. Então, não se trata apenas de disponibilizar o trabalho para o sentenciado, mas cuida-se inicialmente de dar um caráter de dever, de munus, de mistério social, como também, e a par disso, situá-lo numa forma ou numa estrutura ou numa organização educativa, ou seja, que estabelece um aprimoramento do caráter, uma evolução, um progresso intelectual. Todos os trabalhos são intelectuais, mesmo os trabalhos em que predomina o cunho artesanal ou o trabalho, eu diria, físico, ele passa necessariamente por aspectos intelectuais, aspectos de raciocínio. Então, originalmente, esta divisão é uma divisão que não cabe aqui. Portanto, todo o trabalho do sentenciado, ele tem uma perspectiva de educação, de aprimoramento, de progresso, de evolução, de melhoramento, para se atingir a cada vez mais um patamar mais depurado, um patamar que traga a ele condições de estabelecer uma vida socialmente proativa, uma vida digna,
uma vida em que ele possa interagir em patamar de isonomia, de igualdade com todos, no sentido de acessar as ferramentas disponibilizadas pelo Estado e poder interagir com as pessoas, com todos dentro da sociedade, certo? É nisso que está a perspectiva da educação. Mas todo o trabalho do sentenciado, ele necessariamente é produtivo, no sentido que também ele é uma produção, ou seja, ele deverá ter necessariamente uma margem de remuneração. A produção encontra-se numa leitura que sugere uma remuneração. E, efetivamente, o trabalho do sentenciado é um trabalho remunerado. Então, o trabalho do sentenciado não é uma mão de obra gratuita, não é uma mão de obra que não tenha como lastro uma remuneração, um ganho. Mas essa remuneração, esse salário ou esse ganho, certamente será diferente das diretrizes estabelecidas pela CLT, pela consolidação das leis trabalhistas. Isto porque, para a CLT, nós temos de ter homem livre e vontade livre. E no que concerne ao trabalho do sentenciado, não há a falar em homem livre e em vontade livre, de forma plena. Isto porque o sentenciado está submetido à regência de uma sentença penal condenatória, e esta sentença penal necessariamente dá ensejo a uma redução e a uma limitação na experiência, na vivência dos direitos. E assim sendo, esta remuneração não tem como base a consolidação das leis trabalhistas, porque o sentenciado não atende aos pressupostos estabelecidos na consolidação, porque não há falar em vontade livre e homem livre. Assim sendo, a remuneração e a regulação da atividade laborativa do homem sentenciado é estabelecida pela Lei de Execução Penal e, portanto, há distinções que nós devemos, sobretudo, ter atenção. Aplicam-se, parágrafo 1º, à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. Evidentemente, eu diria que se nós, em situações de normalidade, de execução de atividade trabalhistas, nós temos que respeitar regras de higiene, de saúde, regras de política sanitária, tanto mais em uma situação de segregação, tanto mais em uma situação de custódia. Isso porque o sentenciado não pode plenamente ter acesso às ferramentas disponibilizadas pelo Estado. Então, por conta disso, a política penitenciária, nós estamos observando esse reflexo na lei, envia a esforços para tornar o ambiente da oficina dentro da unidade penal, onde o sentenciado exerce a sua atividade laboral respeitosa quanto às condições de higiene, quanto às condições de limpeza, quanto e principalmente às condições de segurança dentro da unidade penal. Sim, porque uma unidade penal sempre deve atender a dois paradigmas constantes, aos paradigmas da disciplina e da segurança, porque sem esses paradigmas, a unidade penal poderia ingressar em colapsos devido à possibilidade de rebeliões, devido à possibilidade de motins como resposta à falta de segurança e de
disciplina. Então, deve ser assegurado dentro das unidades penais onde se exerce atividade laboral, a questão da aeração, a questão do tamanho do lugar da oficina, certos sentenciados que podem trabalhar em coletividade, sem causar transtornos, tudo isso deve ser anteriormente examinado pela direção do estabelecimento carcerário. Ora, no parágrafo 2º, nós temos expressamente que o trabalho do preso não está sujeito às regras da CLT, exatamente porque os pressupostos para a incidência das regras da CLT são completamente distintos dos pressupostos para atender à contingência de um homem segregado, de um homem custodiado, de um homem preso, de um homem sentenciado. E, portanto, a lei de execução penal espanca qualquer dúvida a respeito de quem caia ou incida no equívoco de aplicar os dispositivos da consolidação das leis do trabalho à atividade laboral realizada dentro do estabelecimento carcerário pelo sentenciado ou pessoa que se encontra em prisão. Professora Ana? Pois não. Pois não. Estou ouvindo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Artigo 29. Então, vou dar continuidade. Se alguém estiver tendo dificuldade, pode fazer a pergunta por escrito no chat que eu respondo. Se não, no final da aula, eu sempre abro a possibilidade de vocês falarem ao microfone e fazerem perguntas diretamente. Eu não me oponho a isso, inclusive, a aula poderia ficar mais enriquecida e, nesse aspecto, sintam-se à vontade. No momento, eu vou dar continuidade por causa do conteúdo programático e para não quebrar muito o raciocínio, certo? Artigo 29 da Lei de Execução Penal. O trabalho do preso será remunerado. Então, a internet está ruim, gente? Vocês estão conseguindo ouvir e me ver? É mesmo? Vai variar um pouco. A internet oscila um pouco, é normal. Viu, meu querido? Você que falou aí que não está conseguindo ouvir minha voz. A internet oscila um pouco, é normal. Aqui, eu tenho 2 adolescentes que estão aqui em jogo, jogando, e eu não posso coibir isso, entendeu? Porque senão eles não vão fazer nada, absolutamente nada. Eu peço sempre no horário que eu estou ministrando aula, que eles parem um pouco, mas eles são, nesse aspecto, eu não consigo ainda estabelecer uma regra, uma pena, entendeu? Ainda, mas eu vou conseguir uma hora dessa. Então, vamos lá. Será que é minha internet que está ruim? Não sei. Olha o estatuto, né? Pois é, aqui o estatuto aqui não alcança não, eu já avisei a eles. Certo? Artigo 29. O trabalho do sentenciado é um trabalho remunerado. Esta remuneração não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Então, toda a remuneração do sentenciado é uma remuneração que é uma exigência legal. A lei de execução penal impõe que o trabalho do sentenciado seja remunerado. E esta remuneração diz textualmente, para o artigo 29 da Lei de Execução Penal, não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Então, esta remuneração é uma remuneração determinada pela Lei de Execução Penal em um patamar mínimo. Ou seja,
não é admissível no Brasil o exercício de uma atividade laboral que não tenha o caráter produtivo ou que não seja remuneratória, salvo atividades eminentemente terapêuticas. Nesse aspecto, sim, é possível. Porém, estabelecido o caráter de trabalho, este trabalho se impõe o equivalente, que é a remuneração. Esta remuneração não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Eu gostaria, então, a essa altura, de fazer aqui uma digressão importantíssima no parágrafo 1º do artigo 29 da Lei de Execução Penal. E dizer a vocês que as finalidades desta remuneração estão preceituadas na Lei de Execução Penal. Então, o sentenciado deve atender à finalidade da remuneração. Ele exerce o trabalho, é remunerado, mas essa remuneração possui determinadas finalidades. E essas finalidades estão prefixadas na Lei de Execução Penal. A primeira finalidade é ressarcir a vítima. Então, o inciso 1º consiste na finalidade que tem caráter indenizatório relativamente à vítima do crime. Ora, nós sabemos que o Código Penal, então eu estou indo para o Código Penal, previu que a sentença penal condenatória possui consequências. Dentre as consequências da sentença penal condenatória, existe uma que merece destaque nesse momento, qual seja, tornar certa a obrigação do sentenciado de indenizar a vítima. Então, a remuneração do sentenciado possui caráter indenizatório. Possui caráter indenizatório. Isto porque é uma exigência do Código Penal e da Lei de Execução Penal. O crime, como fato que repercute no ordenamento jurídico, ele dá ensejo a muitas consequências e ele, muitas vezes, lesa outras esferas do direito. Eu diria a vocês que o raciocínio, inclusive, é o contrário, devido ao caráter sancionador do direito penal. Eu diria a vocês que um fato, para ser considerado crime, necessariamente, ele transgrediu, ele violou, ele lesou muitos valores de outros ramos do direito. E devido, então, ao direito penal ter caráter sancionatório, ou seja, ele robustece a tutela penal, nesse sentido é que, para um fato ser considerado como sendo um ilícito penal, ele já é necessariamente um ilícito civil, ou seja, ele necessariamente já lesou, já transgrediu outros ramos do direito. Por isso mesmo, o Código Penal determina que uma das consequências da condenação criminal é tornar certa, tornar evidente, tornar patente a obrigação de reparar o dano. Inclusive, se o sentenciado não reparar o dano causado à vítima, isto pode constituir um óbice, um obstáculo, um muro para que ele possa conquistar, para que ele possa almejar determinados institutos penitenciários ou institutos penais, como, por exemplo, o sursi penitenciário. Sursi consiste na suspensão, o sursi consiste na suspensão da execução da pena privativa de liberdade. O sursi penitenciário, que é o sursi previsto no Código Penal, consiste na suspensão
da execução da pena privativa de liberdade, do cumprimento de pena privativa de liberdade. O sursi não suspende a sentença, suspende a pena privativa de liberdade. Então, a pessoa é condenada, existe uma audiência admonitória, que é uma audiência de advertência de que a pessoa será sursitário, ou seja, não cumprirá no estabelecimento carcerário a pena privativa de liberdade, uma vez que esta é suspensa. Todavia, esta pessoa condenada ficará submetida a certas constrições, a certas restrições, a certas limitações que constituem o regime de provas que caracterizam o chamado sursi penitenciário, que é o sursi previsto no Código Penal, que consiste, finalmente, na suspensão do cumprimento da pena privativa de liberdade. Esta pessoa, a qual é facultada o sursi, é denominada de sursitário. E no Brasil, existem várias espécies de sursi. O sursi especial, o sursi comum, o sursi humanitário e o sursi etário. Tudo isso nós estudamos longamente em direito penal. Eu só gostaria aqui de fazer uma breve, como fiz, alusão somente para melhor entendimento do Instituto. Então, a indenização da vítima devido às consequências do crime, ela foi antevista pelo Código Penal, inclusive os juizados especiais criminais, que colocou a vítima num patamar em que ela pudesse ser uma das protagonistas do processo criminal, ele tem por caráter facultar à vítima a possibilidade de ser indenizada. Então, a tônica do juizado especial criminal é exatamente conferir à vítima a reparação dos danos sofridos por ela, padecidos por ela, tendo-se em vista a prática do ilícito penal. É nesse sentido, portanto, que eu gostaria de chamá-los atenção. Eu queria pedir desculpa a vocês, mas minha bateria aqui do notebook está se esgotando e eu preciso ligar ele rapidamente. Eu peço desculpa a vocês, isso nunca aconteceu. Me perdoem. Como eu faço para pausar aqui um segundo para poder... Eu acho que se pausar, professora, vai começar do zero, mas acho que no próprio sistema tem aí a parte de pausar. Onde é? Ah, vai começar do zero? Eu não quero isso. Eu acho que sim. É mesmo? Mas aí qualquer coisa, a Márcia faz uma edição, pronto. Tenta pausar e depois, se for o caso, começa do zero. Olha, e aí... eu não vou apertar nada aqui, não, eu não vou clicar nada aqui, não, porque eu não vou acertar fazer esse procedimento. Eu vou chamar meu filho aqui para ele colocar aqui na internet, tá bom? Ou colocar aqui a bateria, o carregador. Ok. Vini, vem cá, meu filho. Pega aí o carregador da notebook aqui. Coloca aqui, por favor, rapidinho para a mamãe. Por favor, rápido, viu? Então, como eu disse anteriormente, coloca aqui o carregador. Coloca aqui. Ele não está aqui, não. Está no seu quarto. Bom, como eu estava dizendo anteriormente, esse trabalho do sentenciado, ele tem, portanto, esse caráter indenizatório, ele tem esse destino que deve ser previsto, portanto, que é previsto em lei e que deve ser cumprido pelo sentenciado. Então, a primeira destinação é exatamente essa, qual seja a de que o trabalho do sentenciado deve ter caráter de reparação dos danos padecidos pela vítima. Coloque aqui e coloque ali. Pode tirar um ou outro. Tira do ventilador. Bom,
Então, eu tenho aqui, em segunda situação, a assistência à família. Então, observe que todo o trabalho do sentenciado é um trabalho que está vinculado em seu caráter de remuneração à lei de execução penal. E persiste na lei o atendimento a essas perspectivas, que são perspectivas que possam levar o sentenciado a mecanismos de reparação, a mecanismos indenizatórios, como, por exemplo, ele deve ter como a segunda finalidade, e aí há uma hierarquia que deve ser obedecida, a segunda finalidade, que consiste exatamente em poder suprir, em poder prover algumas necessidades da sua família. Então, nessa escala, eu diria que se trata de uma escala hierárquica para cumprimento dessa remuneração. Primeiro, o caráter indenizatório, porque cuida-se de uma obrigação legal. Em segundo plano, tem-se a necessidade de assistência à sua família, no sentido de que ele deve prover sua família, no sentido de que a execução penal, porque é cientificamente orientada, não deve romper o vínculo entre o sentenciado e o seu núcleo afetivo. Quanto à lei de execução penal, ela deve realçar ou reavivar ou tentar reaproximar o sentenciado da sua família. E uma maneira de fazê-lo é exatamente o sentenciado prestando essa assistência à vítima, perdão, à família. E, é claro, deve ter um valor reservado a pequenas despesas pessoais, porque todos nós estamos informados e intuímos que dentro da unidade penal há limitações provenientes do próprio decreto condenatório, como também limitações provenientes da própria lei de execução penal, que na altura do artigo 39 da lei de execução penal, determina certos deveres do sentenciado durante o cumprimento de pena, mas também dentro do próprio estabelecimento carcerário há o regime interno ou a estrutura regimental a qual a instituição penal ou a unidade penal encontra-se submetida. Então, caros, há várias esferas de cumprimento de deveres que o sentenciado deve obediência. Deveres legais, deveres que a própria rotina carcerária estabelece, através do regimento interno da unidade penal, como também os deveres que são circunscritos pela própria condenação criminal, porque o sentenciado está, pela condenação, vinculado à justiça criminal. Então, são pequenas despesas pessoais. Nós sabemos, por exemplo, que portar celular dentro do estabelecimento carcerário constitui crime previsto no Código Penal. E, inclusive, a pessoa que leva um celular para o estabelecimento carcerário também, da mesma forma, pratica crime. A pessoa que quer ingressar no estabelecimento carcerário trazendo consigo um aparelho de celular, da mesma forma, pratica crime, pratica ilícito penal, não é mero ilícito administrativo. Então, compreenda, em várias esferas, em variado patamar, eu tenho de me submeter a certos regramentos e por causa desses regramentos, eu tenho uma série de limitações. Eu vivo sob muitas constrições, deixando pouco espaço para a realização de direitos da personalidade. Eu não diria que são direitos do núcleo duro da personalidade, se é que podemos usar essa expressão. Mas, por exemplo, eu não poderia me comunicar
com o mundo exterior, a não ser mediante, por exemplo, carta. Então, eu não posso usar um aparelho de celular. Isso constitui uma limitação, até porque o mecanismo que a sociedade, de forma prevalecente, predominante, usa é, sem dúvida, o celular, que é uma expressão de um direito de comunicação, de um direito de expressão, através desse mecanismo, através dessa ferramenta. Eu queria muito me fazer entender nesse sentido. Bom, nós temos também que, por último, o penúltimo, o ressarcimento ao Estado. E aí eu tenho uma observação importante. Muitas pessoas, a maioria das pessoas, entendem que o Estado sustenta o sentenciado, quando deveria, evidentemente, estar realizando políticas de Estado, em outro nível, políticas públicas. Efetivamente, o custo do sentenciado dentro de uma unidade penal é elevado, mas o custo de um crime também é elevado. O crime possui um custo econômico, ou seja, a elaboração de um tipo penal possui um custo econômico, eu diria, nas finanças do Estado, porque com a elaboração do crime, com a edição de uma lei penal, eu tenho de ter necessariamente agências de repressão penal em pleno funcionamento. E eu me refiro à polícia, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, ao sistema penitenciário. Tudo isso, é claro, eu teria de ter, finalmente, uma estrutura de pessoas, de vigilância, etc, etc, etc. Por isso que eu estou afirmando a vocês que a criação por uma lei penal de um crime, de um ilícito penal, constitui um custo, constitui um valor para a atividade financeira do Estado, como também manter, no final, este sentenciado na última trincheira de contenção, que é a penitenciária, em seja um custo elevado, em seja um custo, eu diria, crítico para o Estado. Então, mais de R$ 1.000 é um custo mensal de um sentenciado dentro de uma unidade penal. E, é claro, isso tem repercussão para a atividade, para a engenharia financeira do Estado. É claro que tem. Mas eu quero dizer também, sem embargo, do que eu acabei de afirmar, do que eu acabei de demonstrar, sem embargo, sem prejuízo disso, é que a lei de execução penal previu que o sentenciado dentro da unidade penal que exerça atividade laboral, ele deverá, ao término e ao cabo da sua atividade laboral, que é reconhecida, que tem caráter produtivo, que é remunerada, reservar uma parte para, conforme a inteligência da linha D do artigo 29 da Lei de Execução Penal, ressarcir o Estado quanto às despesas efetuadas para a sua manutenção. Então, atualmente, quando comentarem acerca dos gastos do Estado em sua engenharia financeira relativamente ao sentenciado, vocês devem sempre ter a preocupação de comentarem que a lei de execução previu que a remuneração do sentenciado na realização da atividade laboral é uma forma, é um mecanismo, é uma resposta para que o sentenciado possa ressarcir o Estado relativamente às despesas que foram exauridas para a manutenção dele mesmo durante a sua trajetória, durante o cumprimento de pena. Então, eu quero dizer aqui que não é por falta de lei. A nossa lei de execução penal é uma lei com
com muitas perspectivas, humanitária, social, mas também jurídica. E ela foi concebida de forma, eu diria, muito inteligente pelo legislador penal na década de 80. Eu vou procurar fazer a leitura da pergunta aqui, que eu não entendi. Bom, geralmente, os valores pagos aos sentenciados dentro da unidade penal não conseguem, eu diria, suprir as exigências da lei de execução penal. Nós, intuitivamente, já sabemos disso. Isso porque nós enfrentamos um verdadeiro colapso do sistema penitenciário. O próprio Supremo já reconheceu que o sistema penitenciário brasileiro configura uma situação em estado de coisas inconstitucional. Então, nesse sentido, é que nós já sabemos que o sistema penitenciário, o trabalho do sentenciado não pode suprir as exigências legais. Mas a nossa explicação, e eu diria mesmo, a nossa orientação aqui é que nós giramos em torno da interpretação da lei, né? E nós já reconhecemos que há uma distância entre a verdade material, que é a verdade carcerária, e a verdade formal, que é a verdade traduzida pela lei de execução penal. E que cabe a nós, que somos intérpretes da lei, aproximar essas duas realidades, que são muito distantes. Todavia, incumbe a nós fazê-lo. Então, o Estado deverá criar políticas para que o setor privado, no que concerne ao trabalho, não é o poder de punir. O poder de punir pertence ao Estado. O poder de punir é monopólio do Estado. O Estado não pode abdicar da atividade punitiva, mas certos setores da atividade punitiva, como, por exemplo, eu diria, o setor de trabalho, ele pode, por exemplo, fazer uma ponte com o setor privado e, assim, portanto, possibilitar que o sentenciado seja melhor remunerado e, assim, a sua remuneração se destine ao cumprimento das exigências e imposições legais. No final, eu tenho a dizer a vocês, no parágrafo 2º do mesmo artigo 29 da Lei de Execução Penal, dizer a vocês que existe um instituto denominado de pecúlio, um instituto denominado de pecúlio. Este instituto, chamado de pecúlio, é uma provisão de tudo o que restar, eu diria, do remanescente do trabalho do sentenciado, em havendo este remanescente, este resíduo, o que sobra, o sentenciado deve ter em caderneta, deve ter reservado, para que, ao final do cumprimento de pena privativa de liberdade, quando a pena for extinta, ao fim e ao cabo, o sentenciado possua alguma reserva para quando ele deixar o estabelecimento carcerário. Então, na hipótese de cumprimento de pena ao fim e ao cabo, ou seja, quando tivermos a extinção da pena privativa, o sentenciado possa, por exemplo, ter um dinheiro para transporte. Muitas vezes é um sentenciado que a família reside no interior. Ou, enfim, o sentenciado precisa recomeçar a sua vida. É claro que não é uma poupança ou um resíduo significativo, mas na época em que eu estagiei em unidade penal, muitas vezes o sentenciado não possuía dinheiro para sair do estabelecimento carcerário.
para acessar um transporte público, para acessar um transporte que ele possibilitasse viajar. Então, nesse caso, o pecúlio, ele se reserva a garantir um futuro do sentenciado, que ele possa minimamente acessar a sua família ou a sociedade. Esta caderneta, que é o resíduo, que é o remanescente, depois de cumpridas as exigências legais, deve ficar disponível ao sentenciado ao fim e ao cabo do cumprimento de pena privativa de liberdade. Pois bem, as tarefas executadas, artigo 30 da Lei de Execução Penal, as tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Caríssimos, todos sabem que o Código Penal previu, no artigo 43, Código Penal previu, no artigo 43, um elenco de prestação, um elenco de penas alternativas. Essas penas também são conhecidas como penas substitutivas ou penas restritivas de direito. As penas são alternativas, também conhecidas como sendo penas substitutivas ou penas alternativas de direito. Essas penas estão todas elencadas no artigo 43 do Código Penal. E essas penas, dentre essas penas, há uma pena que o saudoso mestre, professor Damásio Evangelista de Jesus chamava de pena de mão de obra temida. Na verdade, não era ele que chamava. Essa pena de prestação social alternativa era conhecida como sendo pena de mão de obra temida. Essa era uma nomenclatura, uma referência sobre esta pena, que Damásio retrata em seu livro de direito penal, porque esta pena inicialmente não foi bem recebida pela sociedade. A pena de prestação social alternativa, por conferir ao sentenciado a possibilidade de cumprir esta pena dentro da sociedade, em, por exemplo, entidades sociais, hospitais, orfanatos e congênere. Então, as pessoas que sabiam que existia ali um condenado por sentença penal em cumprimento de pena, esta situação constituía um estigma social. Por isso que essa pena inicialmente foi apelidada de mão de obra temida. Vencidos os preconceitos sociais, esta pena é festejada hoje pela doutrina, por se tratar de uma pena substitutiva da pena privativa de liberdade. E, portanto, é uma pena consideravelmente mais branda. E é uma pena que tem nítido traço pedagógico, porque a pessoa cumpre esta pena em liberdade, mas é uma pena que se trata de uma espécie de sanção penal e, portanto, a pessoa ainda está submetida à égide, a pessoa ainda está submetida ao pálio da lei de execução penal. E, portanto, essa pena, portanto, é prevista na lei de execução penal. A estigma, eu diria que o estigma é da natureza da pena. Se nós estudarmos a penologia ou penalogia, estudo da pena, nós vamos verificar que a pena tem em sua natureza essa estrutura estigmatizante.
se nós estudarmos a índole, a natureza do processo penal, vamos reconhecer a sua natureza infamante. Por isso, que o eminente professor Aníbal Bruno conclui em uma de suas obras, Tratado de Direito Penal, que a história da pena é a história da tentativa de sua abolição, e que a pena constitui sofrimento imposto pelo Estado ao infrator da lei penal. É a nota característica da pena, é o sofrimento. E, naturalmente, por um processo cultural, há evidenciado a estigmatização daquele que é investido em seu cumprimento. Nós lamentamos, mas isso perpassa necessariamente por uma constatação histórica, muito estimulada por princípios eclesiásticos que concebiam o crime como sendo um pecado e a pena como sendo um mecanismo de depuração, de arrependimento, de remorso. Por isso que no direito penitenciário há lições que ensinam que a pena dentro dessa compreensão é de dor dupla, que o crime dentro dessa compreensão é de dor dúplice, dor do antes e do depois, ou seja, da prática do pecado e dos mecanismos dissuasórios para poder sentir o remorso e o arrependimento. Mas isso aqui são lições mais altas, mais filosóficas de direito penitenciário e de criminologia. Não caberia nesse momento. Certo? Pois bem, eu gostaria, então, de chamá-los a atenção para dizer a vocês que essa pena de prestação social alternativa ou de prestação de serviço à comunidade é uma espécie de sanção penal e que se uma pessoa é condenada à prestação de serviço à comunidade, a prestar serviço à comunidade, esse serviço é voluntário, esse serviço, não é remunerado. Este serviço é uma consequência de uma condenação criminal. Portanto, ele não é remunerado. A prestação de serviço à comunidade como espécie de pena alternativa. A pessoa está cumprindo pena, somente que não é pena privativa, é uma pena alternativa de prestação de serviço à comunidade. E esta prestação não é remunerada. Ao contrário desta, dentro do estabelecimento carcerário, cumprindo pena privativa de liberdade. Esta atividade laboral é, sim, remunerada. Eu diria que ela é necessariamente remunerada. Eu diria que de forma desejável, é desejável que ela seja, portanto, remunerada. Bom, avancemos para o trabalho interno. Estamos no artigo 31 da Lei de Execução Penal. O condenado está obrigado ao trabalho na medida de sua aptidão e na medida de sua capacidade. Então, o sentenciado em cumprimento de pena está obrigado a exercer atividade laboral. Para ele, constitui um dever a par de ser condição de dignidade social e do trabalho ganhar e adquirir caráter educativo, bem como produtivo. Mas para ele é um dever imposto pela Lei de Execução Penal. A realização do trabalho na atividade do trabalho na unidade penal, somado ao fato de que deve ser realizado em segurança e em obediência a condições sanitárias e higiênicas, deve ser um trabalho que esteja em conformidade com suas habilidades, bem como suas aptidões. Ou seja, deve ser um trabalho que conduza em consideração a capacidade de realização.
não pode ser um trabalho que se encontre completamente antagônico à aptidão, à capacidade, bem como à habilidade do sentenciado. Então, eu tenho de reconhecer que nem todas as pessoas possuem determinadas habilidades, por exemplo, manuais, embora todo o trabalho seja efetivamente intelectual, porque para a sua elaboração, para o seu processamento, para a sua realização, ele atravessa necessariamente o crivo do raciocínio. Mas é claro que há ações predominantemente em que nós vamos necessitar de uma habilidade manual, de uma sensibilidade, e eu diria mesmo de uma inteligência manual. Para quem leu inteligência emocional, nós sabemos exatamente do que se trata essa habilidade manual, essa característica da inteligência. Então, nesse caso, se a pessoa não tiver apta e em condições, efetivamente ela não vai poder realizar aquela atividade laboral. A instituição penitenciária, através da sua administração, deverá envidar esforços para criar condições de estrutura, de organização e disponibilização de um trabalho adequado, de um trabalho ajustado às minhas possibilidades, às minhas habilidades, às minhas aptidões. Eu não sei vocês, mas eu diria com toda sinceridade, eu não tenho nenhuma aptidão para a realização de trabalhos que necessitem desse tipo de inteligência, desse tipo de habilidade, mas não tenho nenhuma. Se eu tenho alguma, se é que eu tenho alguma habilidade, necessariamente ela perpassa perpassa e ela permanece no raciocínio. Eu não consigo dar determinados comandos, a não ser para a escrita. Mas até a minha forma de pegar a caneta é uma forma não usual, é uma forma completamente que não é ortodoxa. Até a forma, eu não tenho habilidades nesse sentido manual. Então, o sentenciado deve ser atendido nisso aí, certo? Porque é importante, uma vez que o trabalho é um dever e todos devem trabalhar. Mas nem todos trabalham, porque nós sabemos que dentro da unidade penal eu tenho uma situação de limitação de infraestrutura, e conquanto o trabalho seja um dever, esse trabalho não é acessível, e eu diria, lamentavelmente, a todos. Não é acessível a todos. Pois bem, na atribuição do trabalho, eu tenho uma observação que eu acho digna de nota. Eu não sei se eu já me reportei a esta questão, mas se não fiz, eu devo fazer agora, pela sua importância. Eu já sei que o trabalho do sentenciado é um trabalho que deve ser remunerado e que ele é um dever. Ora, eu devo, então, raciocinar da seguinte forma, e este raciocínio vai me permitir a resolução de problemas de alta indagação. Eu vou colocar, portanto, o trabalho do sentenciado numa premissa, qual seja, pese ser o trabalho um dever, o trabalho não há no Brasil, por força da vedação da Constituição, não há no Brasil a pena de trabalhos forçados. Então, eu tenho de raciocinar com base nesses critérios. Primeiro, de que o trabalho é um dever do sentenciado. A par de ser dever, não há no Brasil, por vedação expressa da Constituição, a pena de trabalhos forçados. Por exemplo, no estado do Alabama, a pena, nos Estados Unidos, a pena de trabalhos forçados. Os presos ficam acorrentados. Mas no Brasil, não, pese ser um dever. Então, o descumprimento
cumprimento deste dever não gera para o sentenciado medidas coativas, medidas físicas, medidas de constrangimento físico, mas pode gerar, como gera, face ao sentenciado, medidas coercitivas, medidas jurídicas. Eu me refiro às dificuldades para a obtenção de institutos penitenciários, como, por exemplo, o Instituto de Livramento Condicional, o Instituto da Progressão de Regime, o Instituto da Comutação, o Instituto da Remissão, o Instituto do Indulto, que são institutos penitenciários e que têm por fim ou por finalidade ensejar de forma paulatina ou imediata a liberdade ao sentenciado, que é um bem fundamental e que quem está preso o tempo todo anseia por vivenciar novamente essa experiência. Então, é nesse sentido que deve ser colocado o trabalho como sendo um valor de dignidade. É dever. Há consequências pela não observância desse dever, pela inércia, mas as consequências não passam por um constrangimento físico, porque a Constituição veda a pena de trabalhos forçados, pese existirem, como existem, consequências jurídicas. Eu diria que o mecanismo é coercitivo, no sentido de dificultar a aquisição de certos institutos, como livramento, progressão, remissão, comutação, etc., etc., e etc. Ora, eu perguntaria então a vocês, se este critério normativo incide para o sentenciado, o que podemos dizer relativamente ao preso provisório? O preso provisório está sujeito, está submetido, é dever dele realizar a atividade laborativa? A lei de execução penal responde que não. Vejamos o parágrafo único do artigo 31 da lei de execução penal. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento carcerário. Então, fica aqui esta última observação da nossa aula. Eu quero dizer a vocês que o preso provisório não está obrigado a trabalhar. Não está obrigado a trabalhar. Não tem dever de realizar atividade laboral dentro da unidade penal. Mas eu pergunto a vocês, muito rapidamente, por que o preso provisório pode se eximir de exercer atividade laborativa? Por quê? Me respondam. Alguém teria essa resposta? Numa síntese. Se tiver, coloca aí rapidamente. Síntese. Muito bem, porque ele ainda não foi condenado. Muito bem, Sofia, muito bem. Falou em nome de todos por Sofia. Sofia por todos. Muito bem. Tudo bem. É uma resposta que eu diria substanciosa, um raciocínio que eu diria preciso. Mas se eu quisesse colocar esse raciocínio, essa compreensão que você muito bem entendeu, numa forma principiológica, sua pró pode lhe ajudar em relação a isso, é isso que nós vamos fazer. Eu diria a vocês, que em especial Sofia por todos, eu diria que em razão, face ante o princípio do estado de inocência.
ante o princípio do estado de inocência é que o sentenciado não tem dever de exercer atividade laboral. Isto porque o princípio do estado de inocência constitui um status, uma consideração, que todos nós somos juridicamente inocentes. Pode ser que, de fato, sejamos culpados, sejamos responsáveis e mereçamos a repreensão estatal. Todavia, esse princípio confere a todos nós um status, um patamar, uma situação jurídica de inocência. E, por conta disso, não podem incidir certos regramentos, porque seria um regime por demais austero aquele que está de forma temporária ou provisória ou contingente, isento de responsabilidade penal. Todos entenderam? É por causa do princípio do estado de inocência, e na tradução precisa de vocês acertaram, é porque ele não foi condenado àquela condenação pelo trânsito em julgado, onde se exauriram todos os mecanismos de impugnação legal, onde se formou a coisa julgada, ou como prefere o Código de Processo Civil, o caso julgado, onde não é possível mais fazer frente, onde não é possível mais guerrear, onde não é possível mais reformular, porque os recursos foram todos exauridos. Então, existiu trânsito em julgado da sentença penal condenatória com a formulação de título. Antes disso, por sermos completamente, melhor dizendo, juridicamente inocentes, podemos estar em pleno gozo das nossas garantias, dos nossos direitos, situação em que podemos titularizá-lo sem qualquer cerceamento, sem qualquer limitação. Todos entenderam? Agora vocês podem colocar, então, o sinal de presença, certo? Presença. Estão liberados aí para assistir essa tal live, que eu não sei nem do que se trata. Pode perguntar. Pro, Pois não. Pode perguntar. desculpa interromper. É Oi, Sofia. Sofia. Sobre o fichamento, Sim. quem já fez, já pode enviar? Não, era isso que eu queria falar. Eu queria dizer a vocês o seguinte, que vocês podem, o fichamento, não, mas essa segunda atividade vocês podem fazer no EAD, no próprio EAD, certo? Quem não puder fazer por alguma dificuldade, depois, antes antes da avaliação, eu vou disponibilizar um e-mail, enfim, específico para que vocês possam enviar, certo? Mas quem sabe mexer nesse sistema do EAD pode fazer ali mesmo a atividade, porque ali permite. Tem uma ferramenta que permite que vocês façam a atividade ali. Tá certo? Professora, Sim. qual é o assunto do fichamento? Era o 3º capítulo, mas qual? Que eu acho que meu livro tá... Eu vou ser sincera, eu não lembro. O fichamento, ela pediu que fosse de algum livro que falasse sobre execução penal. O livro que você tem disponível. A execução penal, tá bom. Do artigo 1 ao 3, se não me Exato. engano. Pronto. É isso aí. Então, a segunda professora, atividade... Sim. Não, era só para saber assim, é porque Roberta até informou isso ontem, das pessoas não enviarem por agora. E quem já enviou tem que esperar e reenvia Eu de só não vou novo? abrir. Como é que... Eu só não vou abrir agora. Porque eu quero que vocês façam, a partir da segunda atividade, façam pelo EAD diretamente. Ou se não puderem fazer por algum obstáculo, depois eu vou disponibilizar um e-mail quando já estiver próximo da avaliação, entendeu? Todos entenderam? Obrigada. Mas tem que fazer, de qualquer forma, tenham sempre em mão, porque vale nota. Vale a nota do VT, então vocês têm de compor a nota. Tá bem? Tá certo?
Boa noite. Boa noite. Eu não consegui enviar. Eu enviei, na verdade, a primeira atividade, então não era para enviar. Sim, tudo bem. Mas você vai ter de. Deixa lá, não tem problema nenhum. Depois eu vou enviar o e-mail, se é esse eu não sei, vou ver o e-mail para que vocês possam enviar. A segunda atividade em diante, vocês devem fazer exatamente no EAD, porque tem ferramenta para isso. Se não conseguirem fazer, no final, antes da nota, antes da avaliação, eu vou dizer aqui o e-mail que eu quero que envie, tá certo? Mas, por enquanto, não precisa ficar enviando, não. Basta que vocês façam a atividade no EAD, no portal do EAD. Quem tiver dificuldade, aí sim, guarda a atividade, porque eu vou disponibilizar um e-mail, tá certo? Tudo bem? Tá bom? Tá. Deus abençoe vocês, proteja, ampare. Nós estaremos aqui na próxima quarta, tá certo? Muitas saudades de vocês. Um beijo para vocês. Eu gosto muito de vocês. Muito mesmo. Tá certo? Um abraço bem forte. Sofia, todo mundo. Gosto de todo mundo aí. Só tem pessoas maravilhosas aí. Lícia, Marina, Ivanilson, obrigada. Amanda, coração, amor. Vocês são amor, uns amores. Zé, Selma, Daniele, todos vocês, obrigada. Eu vou descansar a voz. Minha questão só aqui, Roberta, um beijo grande, Carane, Carlos, Camila. Professora, parabéns pela aula, parabéns pelo tecnicismo e parabéns pelo quórum, que uma hora dessa aqui, ter um quórum desse aí, realmente é um quórum qualificado. Uma boa Quem é? noite para a Quem senhora. está falando? Rodrigo Curvelo, um fã da senhora. Obrigada, Rodrigo. Obrigada mesmo. Eu já Certo? ia falar, é um fã mesmo. Eu gosto muito de vocês. Meu coração bate por vocês. Mais um fã, né, Rodrigo? Porque todo mundo é seu fã, viu, professora? Eu gosto de graça, certo? A gente está junto. A gente se gosta, é isso que vale. Eu estou aqui por causa de vocês, por causa de vocês. Minha relação é com vocês, meu relacionamento é com vocês. Não é com ninguém, Professora, né? eu só tenho uma lamentação, que é que eu gosto tanto de civil, eu podia gostar mais de penal, mas assim, a senhora me faz ter esse viés, assim, sabe, que eu gosto tanto de civil, mas sempre penso em penal também, entendeu? Ainda bem. Mas penal sempre vai ser, para você, a menina. E para mim, o menino dos olhos. Não é verdade? Penal sempre vai ter esse plus. Que as pessoas têm que respeitar. As pessoas têm que respeitar isso. Certo? A oratória, a retórica, o brilhantismo, o raciocínio, a rapidez. Tem que respeitar. É uma qualidade. As pessoas têm que respeitar isso. Isso vem por causa do direito penal. Com certeza. Certo? Mas tudo está bonito quando vocês estão aí. Vocês é que, na verdade, dão o tom da aula. Tá bem? Eu sinto muita falta de vocês, muita mesmo. Mas breve a gente vai estar junto, se abraçando, com certeza, né? Eu vou dar um abraço em cada um de vocês na aula, quando a gente voltar. Tá certo? Beijo.